Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Tribunal do Júri, né? A gente vai aqui para primeira, primeira, primeiro slide aqui. Então vamos lá, curso de técnicas do júri. Primeiro, evidentemente que vai ter um inquérito policial, tá? Esse inquérito policial ele vai apurar um crime doloso contra a vida, que no nosso caso seria o feminicídio, que é o que vem para cá. Então, em tese, seria muito importante que a gente acompanhasse o inquérito desde o momento, nos primeiros depoimentos, até porque no acompanhamento do inquérito a gente vai saber quais são as diligências que a gente vai precisar. Num caso que nós tivemos aqui, por exemplo, a vítima precisava do exame de corpo de delito, o exame do que tinha a unha dela não constatou que ele tinha travado uma luta corporal, mas o exame de corpo de delito constatou que ele deu um mata-leão nela. Portanto, é possível que ele tenha enforcado ela de costas ou num local que ela não teve reação. Então, normalmente os advogados orientam o acusado ao silêncio, que foi o caso de um processo também anterior. Por isso que a gente tem que ter o trabalho de tentar produzir provas para que a gente possa, vamos dizer assim, compensar que o acusado nunca vai dizer, ou dificilmente ele vai confessar que ele praticou o crime. Então, eu posso ter a possibilidade de indiciar testemunhas e requerer diligências, né? E a reprodução simulada dos fatos. Nós nunca fizemos aqui, mas é possível fazer uma reconstituição. Então, como eu estava explicando, e aí a gente está, por isso que preparou essa aula, existem as fases do procedimento do júri, que é a primeira fase é o iudicium accusationis, que é o sumário da culpa, e a segunda fase é o iudicium causa, que é a fase plenária. O sumário da culpa é o que nós fazemos aqui na promotoria, acompanhando até a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação, etc. E a fase plenária, que é o juízo da causa, se faz no tribunal do júri. Então, a gente vai atuar mais no juízo da acusação, certo? Bom, nessa primeira fase do juízo da acusação, nós temos o sumário da culpa, né? Vai do juízo da acusação ao sumário da culpa. Eu tenho o oferecimento da denúncia. Então, quando a gente recebe o inquérito, ou a gente faz o oferecimento da denúncia, ou a gente arquiva, ou a gente pede diligências. Normalmente, quando a polícia pede o arquivamento, a gente acompanha o arquivamento. Por quê? Mesmo um processo arquivado, ele pode ser reaberto com novas provas. Tá. Aí nós temos o recebimento da denúncia. É importantíssimo na denúncia você colocar a denúncia com todas as suas especificações. A data, a hora, o local, vítima tal, foi assassinada pelo seu fulano de tal, por motivo torpe, por recurso que dificultou a defesa do ofendido, etc. E relatar, de preferência, todos os fatos, com todas as suas circunstâncias. Deste recebimento da denúncia, nós temos a fase da resposta à acusação, que está prevista no artigo 406, parágrafo 3º, em que a defesa, e vocês, quando forem fazer a prova da OAB, vão ter que estar muito atentos, porque se cair uma resposta à acusação, vocês têm que rebater primeiro as preliminares de prescrição, de incompetência. Alguns aqui já devem ter pego alguma exceção de incompetência em razão da matéria da violência doméstica, por exemplo. E, depois das preliminares, o mérito. Por exemplo, dizendo que ele praticou o fato, mas estava em legítima defesa, ou estava em estado de necessidade, ou ele matou a pessoa, mas ele estava num erro de tipo, né? Feita essa resposta à acusação, nós vamos ter a audiência de instrução. A audiência de instrução, as pessoas já viram aqui, basicamente, o depoimento da vítima, se ela estiver viva, o depoimento das testemunhas, primeiro de acusação, depois a de defesa,
o interrogatório do acusado e logo em seguida vai para a fase de diligências. No júri aqui não temos a fase de diligências e vai, depois da diligência, vai para as alegações finais, ou a gente faz o oral, quando é complexa, vem por escrito. Então, nessa audiência de instrução, procede-se a tomada das declarações do ofendido, claro, se estiver vivo, se possível, inscrição das testemunhas, primeiro roladas pela acusação, depois pela defesa. Se inverter, doutor Franklin, a ordem dos depoimentos, evidentemente que aí vai ter um problema de nulidade processual, bem como os esclarecimentos dos peritos. Então, eu tenho, e é importante nesse processo vocês observarem, que a gente procura rolar o perito, porque o perito vai dizer a posição do cadáver, como foi dado o tiro, como foi dada a facada, as acareações e o reconhecimento de pessoas e coisas. Se houver contradição entre testemunhas, faz uma acareação, interrogando-se, por fim, o acusado, que é a última fase dessa audiência de instrução. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e deferimento pelo juiz. Normalmente eles têm uma política aqui no IML de indeferir o depoimento do perito, porque o perito toma tempo, né? As provas são produzidas em uma só audiência, a audiência é una, portanto a audiência ela se renova em várias outras datas, mas ela é una, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, né? As provas, né? Então, encerrada essa instrução probatória, que aí houve vítima, testemunha, etc., observa, se for o caso, o disposto no artigo 384, que é o aditamento da denúncia. Então, eu tenho até esse momento aí para aditar a denúncia. Fez uma denúncia por vias de fato, apareceu o laudo, adita para lesão corporal, e assim sucessivamente. Não fez a denúncia do dano no celular da vítima, tem a perícia que apareceu no celular, eu vou aditar e vou colocar o dano. Invasão de domicílio, tem uma perícia que comprova que ele danificou a porta, etc. Então, são situações que a gente deve fazer o aditamento. Aí fala aqui, vamos falar um pouquinho da importância do interrogatório, né? O interrogatório, ele é um momento em que o acusado se defende. O acusado ele não tem obrigação de falar a verdade, portanto é difícil. O Ministério Público tem a obrigação de ser imparcial e fazer todas as questões dentro da lei, mas a defesa não tem essa obrigação. Então é por isso que eu digo que a instrução processual tem que ser trabalhada para suprir eventuais mentiras, inverdades que o acusado pode falar no interrogatório. Na maioria das vezes, sim, ele não mente, ele mente, não fala a verdade. Bom, aí nós estamos aí, terminou o interrogatório dele. Como eu disse, na fase do júri não tem diligência. Na fase do sumário e do sumaríssimo tem as diligências. No júri não tem, então vai logo para as alegações finais. Ou eu faço oral ou eu faço escrito. Quando eu fizer escrito, atenção, se eu fizer oral, as alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, a acusação e a defesa, pelo prazo de 20 minutos. Eu normalmente falo 10, no máximo 12. Prorrogável por mais 10, eu poderia, caso a defesa argue alguma coisa que eu não tenha manifestado. Ontem, particularmente, o próprio juiz me chamou a atenção porque eu esqueci de incluir o parágrafo, 11º parágrafo, né, o parágrafo 11, que fala que ela era deficiente. Quando a vítima for deficiente, tem um aumento de pena, e isso não foi colocado nas minhas alegações finais. Eu poderia fazer nesses minutos. Se eu não fizesse, eu poderia pedir para falar mais 10 minutos sobre essa questão. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e defesa de cada um deles será individual, ou seja, 20 minutos para o A, 20 minutos para o B, 20 minutos para o C. Encerrado os debates, as alegações orais, o juiz proferirá sua decisão ou fará no prazo de 10 dias, ordenando que os autos sejam concluídos.
Então, o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Se eu ultrapasso esse prazo máximo de 90 dias, já tem até uma resolução de um outro tribunal que até amplia para mais de 90 dias, eu vou ter um constrangimento legal e o acusado poderá ser liberado. Bom, mas se o prazo máximo, doutor Franklin, ultrapassar 90 dias por conta de uma diligência que foi requerida pela defesa, evidentemente que nós, ultrapassado esse prazo máximo por culpa da defesa, não computa como constrangimento legal. Mas se o Ministério Público ou o Judiciário pedirem, aí eu vou computar. Vemos, então, aqui. Parado aqui, nós explicamos na mão, e agora estou explicando aqui nessa aula virtual, a questão da pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Ou o juiz vai pronunciar, ou ele vai desclassificar, ou ele vai absolver sumariamente, ou ele vai impronunciar. A pronúncia, e a gente tem que brigar pela pronúncia aqui como acusação, é quando o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencendo da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria e de participação. No nosso caso específico, que motivou essa aula aqui, nós temos aí uma acusação de um feminicídio em que eu preciso provar que o cidadão que foi ex-namorado dela tem pelo menos um indício suficiente da autoria e que ele tenha participado daquele evento que deu causa à morte dela, que ceifou a vida de outras pessoas também, não é isso? Bom, a fundamentação dessa pronúncia limita-se à indicação apenas da materialidade, que se resume ao laudo, a existência dos indícios suficientes da autoria e participação do acusado, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que ela está em curso. A pergunta de ontem foi: Dr. Franklin, durante a instrução a gente observou que além do motivo que dificultou a defesa da vítima, tinha um motivo torpe, ou motivo fútil, ou asfixia, que não foi colocada, ou a questão do feminicídio, não tem problema, a gente tem até as alegações finais para pedir, e o juiz vai colocar aqui onde ele está, o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado, especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. E aí eu repito, vocês têm que observar a questão da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Se o acusado em liberdade vai voltar a delinquir, vai prejudicar testemunhas, intimidando testemunha, ou ele não tem domicílio certo, ele pode se evadir, evidentemente que eu vou pedir a preventiva dele, tendo a autoria e materialidade aqui, ok? Então, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de qualquer medida, né, a gente tem que ver a questão das medidas alternativas à prisão, que no caso aqui, as medidas protetivas, decretadas, sendo bem decretadas, não há necessidade de medidas alternativas à prisão. A gente dá uma paradinha aqui, rapidinho, só para a gente ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida? Sim ou não? Até aí, tudo bem? Pode continuar, então. Yes. Bom, aí, vamos lá. Aí nós vamos para a impronúncia, né? Se a gente não se convencer da materialidade do fato, da existência de indício suficiente da autoria e da participação, o juiz, então, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Então, por isso que nos memoriais que nós estamos fazendo, eu tenho que convencer o juiz da materialidade do fato. Então, tem o laudo lá. Tenho que convencer o juiz do indício suficiente, porque se ele não se convencer, o que acontece? Ele vai impronunciar. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, pode ser formada nova denúncia ou queixa, se houver nova prova. Mesmo que ele impronuncie, se eu tiver novas provas, eu posso abrir de novo o caso.
Absolvição sumária. Nós falamos naquela aula, vamos repetir agora aqui. O que é a absolvição sumária? O juiz, fundamentadamente, absolverá o réu desde logo quando? Primeiro, provada a inexistência do fato. A pessoa não morreu. Não morreu, não existe o fato. Aí vai ser a absolvição sumária. Provado não ser ele o autor partícipe do fato. Neste caso específico que nós estamos estudando, a tese da defesa é de que a família da vítima era envolvida com tráfico, que eles deviam um traficante, e que provavelmente foi o traficante que matou, na verdade, um tio dela que estava com ela, um vizinho dela, parente dela que estava com ela, e por engano ela foi morta. Essa é a tese da defesa. Então a gente tem que ter cuidado com essa tese, porque se ficar provado não ser ele o autor, o juiz vai absolver sumariamente ele. O fato não constitui infração penal. Está sendo acusado de uma coisa que não constitui infração penal. Nós tivemos algumas situações aqui de ameaça, e por isso que eu falo para vocês, crime de ameaça. O cara falou assim, eu vou te processar em juízo. Isso não é uma infração penal, isso não é uma ameaça. Então, gera absolvição sumária. Tá? É um direito dele de processar a pessoa em juízo. Demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Isenção de pena, extinção da punibilidade, por exemplo, né? Exclusão do crime, legítima defesa, estado de necessidade, erro de tipo, erro de proibição, coação moral irresistível, tá? Não se aplica o disposto no artigo 4º do caput desse artigo no caso de imputabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal, salvo quando essa for a única tese defensiva. Repetindo a questão da inimputabilidade. Se, ao tempo da ação, ele não era capaz de entender o caráter ilícito do fato, e eu tiver isso no laudo, o que acontece? Ele é inimputável. Se ele é inimputável, eu vou ter uma sentença absolutória de absolvição sumária. Certo? Se ele é semi-imputável, eu posso ter uma aplicação, né? Em qualquer caso, seja absolvição sumária pelo inimputável ou semi-imputável, eu vou ter uma aplicação da medida de segurança, que poderá ser uma medida de internação se o crime for punido com reclusão, e poderá ser uma sanção, uma medida de segurança de tratamento ambulatorial se a pena for de detenção. Basicamente, imputáveis, impõe-se sanção penal. Semi-imputáveis, ele tanto pode ser a sanção penal, quanto pode ser a medida de segurança. Inimputáveis, medida de segurança. Deu para entender? Prosseguindo. Então, eu tenho, basicamente, na sentença do juiz, no primeiro momento lá, que é o juízo da acusação, a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Quando é que ocorre a desclassificação? Quando um crime, foi feita a acusação de um crime que é da competência do tribunal do júri, se constata, por exemplo, que ao invés de ser um feminicídio, uma tentativa de feminicídio, é uma lesão corporal. No caso da Boate Kiss, se os jurados tivessem entendido que os responsáveis lá pela boate agiram com culpa, eu teria uma desclassificação, ok? Então, a desclassificação ocorre quando é feita uma acusação de um crime doloso contra a vida e ela é desclassificada por um crime que não é doloso contra a vida, seja lesão corporal, seja etc. O recurso da impronúncia e da absolvição sumária é a apelação. Grave, pergunta da OAB. O recurso da impronúncia e da absolvição sumária é a apelação. Ok? Então, como eu disse, a desclassificação. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação de existência de crime
diversos dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, ou seja, não é crime doloso contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Repetindo, homicídio, infanticídio, auxílio ao suicídio e aborto. O feminicídio é uma espécie de homicídio, tá? Então, se ele se convence que não é crime doloso contra a vida, não for competente para o julgamento, ele remete os autos para o juiz que seja. E, portanto, remetidos os autos para o outro juiz, à disposição ficará o acusado preso. Já expliquei que essa desclassificação ela pode acontecer na primeira fase do júri, em que ele manda para o juiz e de lá o promotor vai fazer nova acusação para seguir o processo, ou na segunda fase do júri, no plenário. Se acontecer no plenário, o mesmo juiz presidente do júri profere a sentença de desclassificação. Imagine que na Boate Kiss eu tivesse essa situação deles terem sido considerados praticado o fato por imprudência, negligência e imperícia. Seria uma desclassificação, porque não é doloso, é culposo. E sendo culposo, o juiz presidente do júri aplicaria a pena para eles. Bom, aí eu vou para a segunda fase, que chama-se o iudício causae, fase plenária, fase do tribunal do júri propriamente dita. Aí, vamos por parte. Primeira coisa são requerimentos de diligências de incação de testemunhas. Aquele requerimento que você já deve ter visto que eu faço, que além de arrolar a testemunha, eu mando ouvir o delegado, mando ouvir o perito, mando juntar o laudo, eu tenho um modelo que vem com pedido, um croquis do local dos fatos. Eles não fazem tudo isso. Porque a investigação, infelizmente, aqui é deficiente. Mas o certo era ter tudo aquilo. E esse é o requerimento de diligências. Depois, a cláusula da imprescindibilidade. Alguém sabe o que é isso? É a não possibilidade, se a testemunha não for, aquela testemunha é imprescindível. Se a testemunha não for no júri, o júri não se realiza. Se a dona Mariazinha é uma testemunha imprescindível porque ela presenciou o fato e eu arrolo ela com cláusula da imprescindibilidade, se a dona Mariazinha não for, o júri não se realiza. Ok? Sessão plenária. Eu vou, num momento que eu estou lá no júri, eu não tive a oportunidade de ir ainda esse ano, mas se eu tiver uma oportunidade, nós vamos ver que tem um pregão das partes, né? Verifica se tem o número de jurados necessários lá na plateia, se verifica se tem alguma nulidade, e aí se for nulidade absoluta, anula tudo, se for nulidade relativa, supre a partir daquele ato, e a formação do conselho de sentença, que é feito um sorteio e dispensa dos jurados. Esse sorteio é sorteado os membros do júri lá, certo? E o promotor e o defensor podem dispensar até 3 do júri sem precisar necessariamente dizer o porquê. Bom, até aqui tudo bem? Podemos continuar? Alguma dúvida? Nenhuma? Bom, aí nós vamos para a fase de instrução em plenário. Tá? Ordem da inquirição. Primeiro, se a ofendida estiver viva, ela, por uma tentativa de feminicídio, ela vai depor. Depois as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. Não pode haver inversão da ordem dos depoimentos. Tá? Então, a importância das perguntas às testemunhas. Perguntas fechadas e perguntas abertas. Normalmente, tem uma flexibilidade na hora de fazer a pergunta à testemunha. Mas é interessante que você pergunte. A senhora, onde a senhora estava no dia tal, tal, tal? Foi a senhora que presenciou o fulano de tal na rua tal, tal, tal? Bom, acareações e leituras de pés, nós temos aí, se houver contradição de testemunha, uma fase de acareação, que eu posso botar as duas testemunhas frente a frente, e posso fazer a leitura de peças. Eu sempre peço na minha
na minha petição que se digitalize as peças para a gente poder colocar no júri, lá na tela, etc., para os jurados. Eu posso dispensar as testemunhas e é aquela testemunha imprescindível, eu posso lá no júri dizer assim, não, eu vou dispensar a testemunha. Se eu, da acusação ou a defesa, dispensar uma testemunha imprescindível, pode ser realizado o júri. Mas se eu disser não, essa testemunha imprescindível aí não se realiza. Falso testemunho em plenário. Se alguém falar mentira lá, com exceção do acusado, que não é obrigado a falar, testemunha tem que falar a verdade. Então, se ela está compromissada, né? Se ela está compromissada, tem que falar a verdade. Se ela é informante, não. Mas se ela está compromissada, tem que falar a verdade. Se ela mentiu, posso fazer acusação de falso testemunho. Aí eu tenho o interrogatório do réu. A versão tem que ser lógica, né? Ele não pode, por exemplo, vir com uma tese fantasiosa, né? Vocês viram até que na Boate Kiss, lá no júri, teve até uma carta psicografada. Então, foi no... por exemplo, o cara diz lá, não, eu vi um tribunal do júri em que o cara dizia que ele matou a mulher, mas foi por culpa do cupido. Claro, evidentemente que não é uma tese muito lógica, né? Ele dizer que foi o diabo que atentou ele para matar, alguma coisa assim. E, claro, o direito ao silêncio. Ele deve responder as perguntas do MP se ele quiser. Se ele não quiser, eu acho que no júri da Boate Kiss também não houve resposta às perguntas do Ministério Público. Bom, e aí nós temos os debates orais, né? O MP tem o tempo dele, a defesa tem o tempo dele. No caso, o prazo é de 1h30 para falar. E às vezes vocês dizem assim, 1h30 é muito tempo, mas é rápido que passa. E por isso eu preparo, eu posso mostrar aqui para vocês, eu preparo o que a gente chama de peroração. Quando eu vou fazer o júri, eu preparo uma peroração para organizar o que eu vou falar. Tem a réplica e a tréplica de 1 hora. Então a fala é de 1h30. A réplica do Ministério Público, se ele for a réplica, e a tréplica da defesa será de 1 hora, tá certo? Se tiver mais de um réu, 2h30 e réplica e tréplica de 2 horas, tá? Então, no caso da Boate Kiss, foi 2h30 e tréplica e réplica de 2 horas, porque tinha mais de um réu. Aí nós temos nos debates, eu tenho que fazer menção à pronúncia, né? Então, na hora em que eu vou fazer a acusação, eu só posso fazer a acusação de acordo com o que foi pronunciado. Então, se ele foi pronunciado por recurso que dificultou a defesa do ofendido e motivo torpe, eu não posso fazer recurso que dificultou a defesa do ofendido e motivo fútil ou asfixia. Por isso que foi pertinente vocês terem me perguntado para colocar nos memoriais, para obrigar o juiz a colocar aquela qualificadora do feminicídio e do motivo. Porque se não colocar lá, só ficar só recurso que dificultou, ou ficar simples, no plenário eu não posso colocar a qualificadora que não está na pronúncia. Eu fico algemado à pronúncia. Pergunta de prova. Leitura e exibição de documentos. Eu vou mostrar o laudo. Eu vou mostrar, enfim, no nosso caso desse júri que nós estamos fazendo, quais foram as testemunhas que prestaram depoimento indicando que foi ele que participou. O dever de indicar a página, eu tenho obrigação de indicar a página 480 do CPP. Os apartes, eu tenho direito aos apartes de 3 minutos, também está previsto no 497. E a garantia da palavra. Se me cessear o direito de eu exercer o meu discurso, pode ser anulado o júri. Por isso que nós vimos aquele advogado falando aqueles impropérios todos,
Na verdade, ele estava doido para que cessasse a fala dele para ele anular o júri. Aí pode haver uma dissolução do conselho de sentença, caso os jurados conversem entre si, caso o jurado manifeste antes da hora a sua decisão, tá? Então, por fato essencial, o julgamento, que é o 481. Eu posso também ter a declaração de réu indefeso, quando o defensor ele é muito fraco ou não defende adequadamente o réu. Atenção, defesa não é só ele buscar a absolvição, ele pode diminuir a pena, conseguir um homicídio privilegiado, etc. E aí nós temos os quesitos. Pergunta de prova. Primeiro, as redações são afirmativas, né? No dia tal, às tantas horas, o acusado matou a vítima? Sim ou não? A ordem, que tem uma ordem específica dos quesitos. Eu posso impugnar os quesitos se o quesito estiver mal redigido. E eu posso ter contradição das respostas, que também vai me dar ensejo à impugnação. Claro que as agravantes e atenuantes precisam ser quesitadas, né? Por exemplo, eu vou ter que ter um quesito específico nesse júri que nós estamos fazendo, o recurso que dificultou a defesa da vítima, do motivo torpe, do motivo fútil, da asfixia, do crime ter sido praticado por motivo de gênero, entendeu? Tem um quesito próprio. E aí, a ordem dos quesitos, né? Os quesitos serão formulados na seguinte ordem. Primeiro, a materialidade. Quando eu comecei a fazer o júri, a materialidade era o segundo quesito, mudou. Hoje a materialidade é o primeiro quesito. A vítima, fulano de tal, morreu em consequência do disparo de arma de fogo? Primeiro quesito. A autoria, o acusado fulano de tal concorreu de qualquer forma para a morte da vítima? Se o acusado deve ser absolvido, é um quesito obrigatório. Você absolve o acusado? Né? Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, aí, se a defesa está alegando homicídio privilegiado, vai colocar aqui, né? E se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia em decisões posteriores que julgarem admissíveis a acusação. Aqui é que entra que eu te falei o quesito. O réu praticou o fato por motivo torpe, o réu praticou o fato por asfixia, o réu praticou o fato com recurso que dificultou a defesa da vítima. E aí nós temos. Vamos aqui para alguns quesitos. Aqui vocês conseguem ver? Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados, os quesitos relativos ao inciso 1 e 2 do caput deste artigo será formulado o quesito com a seguinte redação. O quesito de absolvição. O jurado absolve o acusado? Se eles disserem sim, ele será absolvido. Decididos os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados, então, quesitos sobre causas de diminuição de pena, por exemplo, homicídio privilegiado, circunstâncias qualificadoras, motivo torpe, asfixia, recurso que dificultou a defesa do ofendido, reconhecidos na pronúncia em decisões posteriores. Eu posso ter uma decisão de pronúncia, que houve um recurso e o tribunal acrescentou ou tirou uma circunstância. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juízo singular, será formulado quesito a respeito, ou o jurado desclassifica essa tentativa de feminicídio para lesão corporal, conforme o caso. E sustentada a tese de ocorrência de crime na sua forma atentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões, tá? Para ser respondido após o segundo quesito. Primeiro quesito da materialidade, segundo da autoria, etc. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados
em séries distintas. Então, o júri da Boate Kiss teve essa peculiaridade, tinham vários crimes, vários acusados, portanto, nós tivemos séries esquisitas. Aí nós temos a ata da sessão, o juiz vai fazer uma ata, tá? A ata não é do juiz, é do processo, portanto, ele tem que refletir exatamente o que aconteceu lá. E qual o recurso desta sentença? É o artigo 593, inciso 3º e AD do CPP. É um recurso de apelação que poderá ser de acordo com o inciso por contra a prova dos autos, né? Decisão contrária à prova dos autos, né? Pode ser arguido que houve corrupção no jurado, né? Então, olha só a súmula aqui, 713 do Supremo diz o seguinte: o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Ou seja, só se devolve para o tribunal a apreciação daquilo que efetivamente foi impugnado na apelação. Então, se eu só impugnei a asfixia e não impugnei o motivo torpe não será analisado pelo tribunal, ainda que seja injusto. É o princípio do tanto devoluto quanto apelato. Se eu não coloco fundamentos sobre um determinado aspecto, aquele aspecto não será apreciado pelo tribunal. Considerações finais. A gente tem sempre que zelar pela linguagem adequada, falar simples. Aí, lá no tribunal, vossas excelências, os senhores, vossas consciências, suas consciências, né? Tentando conscientizar, e eu vou depois, a gente faz uma aulinha só sobre peroração, para mostrar para vocês o que eu falo lá. O oficial de justiça, né, auxiliar de defesa, e sim do juízo. O famoso oba-oba que a gente viu lá na Boate Kiss, lá o júri não, uma festa, e o advogado, penso, se excedeu lá, pedido de absolvição, pode ser o Ministério Público pedir absolvição, normalmente pede a condenação, mas o MP é imparcial, pode pedir absolvição, e o comportamento da defesa. Bom, eu acho que era isso aí, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, falem agora ou se calem para sempre. Tem alguma coisa aí, pergunta, dúvida?